Fala pessoal, a gente fez algumas abordagens sobre reis ou senhores territoriais do noroeste da Península Ibérica, de forma não cronológica, de forma aleatória, mas tentando relacionar esses senhores territoriais àquele espaço que estava sendo recuperado, assim dizendo, de um antigo limite que já era conhecido pelos suevos e que depois virou uma província visigótica. Então, a memória que tinha era a memória da Galécia visigótica. Por mais que algumas pessoas tentem fantasiar que do reino suevo automaticamente pulou para o período entre o conflito entre cristãos e islâmicos. Então foi mais ou menos 126 anos de controle de duques indicados pelos reis visigodos. É bom também a gente lembrar que nenhuma dessas pessoas que estão ali hoje na Península Ibérica são visigodas, muito menos suevas. E como também a gente tem explicado, criou-se antagonismos para dizer que uns são representantes de uma determinada linhagem ou etnia germânica e outros representam outra. Isso é tudo bobagem para vender livros, para fazer canais e tudo mais que constrói essa fantasia de nacionalismos sem sentido nenhum nos dias atuais. Não que esses nacionalismos não sejam desnecessários, mas a forma como que eles visualizam o mundo é de uma construção de 100 anos atrás, e isso não cola nos dias atuais. Só serve para mobilizar pessoas que estão propensas à fanatização. Repito, vocês não são suevos, vocês não são celtas, vocês são um povo que forma-se a amálgama de uma composição de sociedade que vai se formando ao longo de séculos. E não adianta ficar olhando para a música irlandesa, porque isso não vai colar. Bom, mas se a gente está precisando deixar isso de uma forma mais cronológica, então vocês têm que entender primeiro quem foi nessa linha o Afonso I, depois o seu filho Froila I, que também a gente falou. O último dessa sessão que a gente falou e já abordamos foi Silo. E antes de Silo foi Aurélio. Aurélio ele governa justamente com o assassinato de Froila I, e é isso que a gente vai tratar hoje. O Aurélio ele começa a governar em 768 e vai até o ano de 774. Algumas narrativas, principalmente a espanhola, gostam de tratar Aurélio como se fosse parente próximo do Afonso. Logo, ele é parente também do filho de Afonso, o Froila I, né? Ele é considerado como uma espécie de primo. Outros historiadores vão dizer que essas informações são posteriores e é para justamente deixar isso tudo ligado em que eram pessoas que em algum momento tinham linhagens próximas. Como Afonso I era filho de Pedro da Cantábria, eles tentam associar que Pedro da Cantábria teria um irmão chamado Froila, né? Supostamente Froila da Cantábria. Então, Froila também teve filhos, né? E então esses filhos depois vão passar a reger todo esse reino em formação. Isso é tudo para criar essa atmosfera que eram todos próximos, né? Mas isso não está muito bem provado. Então, pode ser um mito criado pelo ideal espanhol, como também pode ser que não. O fato de Aurélio ser parente ou não de Froila, isso aqui para a gente não vai influenciar muito, tá bom? Mas a questão toda é que Aurélio ele ascende ao trono num turbulento reino deste noroeste ibérico, após justamente a morte do seu predecessor, em 768. As crônicas definem o seu reinado pelo seu paradoxo. Então, tem uma citação que a gente vai tirar aqui, que é dita na crônica Rotense e na crônica de Sebastião, que diz, non fecique bellum cum caudais, sed pacem tenuim. Seria mais ou menos que Aurélio não fez guerra contra os caldeus, mas manteve a paz. Aí, caldeus seria como aquele cristão daquela época podia imaginar as pessoas que vinham lá do Oriente Médio. Então, é um etnônimo confuso usado pelos cronistas cristãos para se referirem genericamente aos muçulmanos do Al-Andalus. Eles também utilizavam outros termos como Ismaelitai, Agraneri e Maori. O outro termo que nós temos também em referência a Aurélio é Aurélio Cerbus Contumaces, inditionis sua captus ad Christianam servitutem reduxit. Mais ou menos, os servos obedientes, capturados em seus domínios, foram reduzidos à sua antiga servidão. Este trecho aparece na seção que resume cada reinado dos monarcas asturgalaicos.
O detalhe é importante: o cronista destaca a ausência de guerras externas e, em contraste, uma intervenção interna para restaurar a ordem social. Isso é um reflexo claro das tensões servis nessa extensão toda da Galécia, que a gente pode incluir aqui, principalmente ali o começo deles, que era a Astúria, no século VIII. De uma forma muito resumida, a sua política era, assim, de estabilidade interna, alcançada à custa da paz externa. Outro detalhe importante é que as crônicas não registram o nome da esposa de Aurélio, nem se ele teve descendência. Esta ausência de descendência permitiu a ascensão de um outro suposto primo seu, que foi o Ciro, que a gente já falou. Que o Ciro, claro, ele era casado com Adosinda, a filha de Afonso I. Isso reforça a legitimidade pela linha feminina de uma sucessora de Afonso I, para a gente recordar que a Adosinda era a irmã do Fróila I. O Aurélio, ele chega ao trono no lugar do irmão da Adosinda. E é bem provável que nesse momento a Adosinda já era casada com Silo, mas não era a vez deles ainda. Nem a vez do filho de Fróila I, o Afonso, futuro Afonso II. Vamos falar um pouco do contexto político global no tempo de Aurélio. Se liga nesse tempo, 768 até 774. O reinado dele é marcado pela estabilidade e pela negociação e contrasta dramaticamente com a consolidação de poder e da expansão militar que ocorria nas grandes potências do mundo mediterrâneo. Como a gente já entendeu bem, o principal objetivo de Aurélio era manter aquela estabilidade interna e externa, refletindo também a fraqueza de um reino isolado. Ao Andaluz, toda aquela faixa territorial do centro para o sul, mais conhecido como Emirado Omíada de Córdoba. O poderoso emir Admarrão I, ele já havia estabelecido o Emirado Independente de Córdoba no auge do seu poder. A paz era a única estratégia viável, confirmada pelas crônicas, já que menciona que ele manteve a paz com os caldeus. Essa política era uma resposta direta à instabilidade da fronteira ocidental, aquela mesma fronteira onde vivia o conde Teudo de Coimbra, que estava naquele momento no poder naquela região de Coimbra. O conde cristão Teudo, ele é contemporâneo de Aurélio. Ele governava então Coimbra sob um pacto em Córdoba, que foi feito pelos seus antecessores. No entanto, o conde foi acusado de apoiar revoltas contra o emir Admarrão I, ou seja, no meio do reinado do rei Aurélio. Esta crise comprova que aquele reino asturgalaico estava encurralado. Ele precisava de uma ordem interna para reprimir revoltas dos servos, mas não podia se arriscar em apoiar o conde rebelde do sul, que teria violado a sua política de paz e provocado uma invasão retaliatória massiva de Córdoba, pondo fim ao seu governo. A paz comprada era, portanto, uma necessidade estratégica. Para aqueles que gostam muito de olhar somente para o noroeste, o norte, o noroeste, temos que entender que a região de Coimbra não era um vazio político, mas era sim governada por uma linhagem de condes cristãos, com raízes na antiga nobreza visigótica. A existência e a turbulência desta linhagem justificam a política de paz e o isolamento de Aurélio. Se as pessoas ainda duvidam da existência desse conde cristão Teudo, há registros da documentação de doação à abadia de Lorvão, datado do ano de 770. Isso também no meio do reinado de Aurélio. Este documento que menciona Teudo nessa doação são duas herdades em Almofala, termo de Coimbra, que menciona a abadia de Lorvão, na pessoa do seu abade Aidulfo. O conde Teudo vem desse documento identificado como Teudos Comes Christianorum, embora naquele momento ele já não fosse detentor do cargo de juiz, a qual já se encontrava entregue a outra pessoa aparentemente não ligada à sua família, um tal de Juliano, Julianus Index Christianorum, que aparece também como confirmante daquela doação. As suspeitas que ele ter apoiado uma revolta seriam as revoltas dos Iachubitas, que estavam contra o governo do emir Admarrão I. Teudo escapou da morte por intercessão, e é bem possível que o final dessa acumulação de cargos tinha sido uma consequência das suspeitas que recaíram sobre Teudo, por parte das autoridades islâmicas, e é bem provável que esse abade Aildulfo seria tido em grande consideração junto à autoridade islâmica, e que assim pediu 2 vezes pela vida do conde Teudo.
Cidades que hoje entendemos com o nome de Beja, Évora, Lisboa e Santarém foram militarmente ocupadas e houve repressão, embora sem que tivessem terminado completamente o período das autonomias dessas regiões. Como a gente observa depois pela crônica albeldense, que confirma que Sila obteve o reino ao se casar com Adosinda, ou seja, irmã de Froila e filha de Afonso I, é um fato de principal indício que podemos defender de que a sucessão do poder se dava também pela via feminina ou gentílica, onde a mulher tinha a capacidade de transmitir a autoridade da sua linhagem para o seu cônjuge. Esta lógica é reforçada pela linhagem de Coimbra, ou seja, a irmã daquele conde Teudo, chamada Alcenda, ela casou-se com o rei Bermudo I, que é o sucessor de Silo, o que prova que essas famílias de nobreza gótica galaica eram a base de legitimação do poder régio. E é por isso que a gente precisa entender que esses condes de Coimbra são tão importantes nessa conexão com esse reino ao noroeste. E que, infelizmente, alguns nacionalismos gostam de apagar eles dos seus livros. Apesar de eles forçarem a barra no momento em trazer toda essa região abaixo do Minho como se fosse deles. E enquanto Aurélio negociava a paz, a Europa vivia uma redefinição de poder que culminaria na formação de um novo império. O Reino Franco, governado por Carlos Magno, de 768 até 814, que ascendeu ao trono no mesmo ano que Aurélio. O Reino Franco estava numa fase de expansão e afirmação militar. Nós tínhamos também, na época de Aurélio, o Reino Lombardo. O reinado de Aurélio coincide também com o último período do rei Desidério, pois no ano de 774, o ano da morte de Aurélio, Carlos Magno conquistou o reino lombardo na Península Itálica, assumindo o título de Rex Francorum et Longobardorum. Este ato de comprar a paz por Aurélio contrasta com a conquista militar de Carlos Magno, que se afirmava como a principal potência cristã, reforçando a imagem de fraqueza e isolamento do reino da Galécia. Era o momento também dos papas Estevão III, que governou até 772, e depois Adriano I, que governou de 772 até 795. O papado que dependia crucialmente da proteção de Carlos Magno para se defender dos lombardos e afirmar a sua autoridade temporal. O Império Abássida, no Oriente, o Califado de Al-Mansur, que era governado a partir de Bagdá como centro do poder islâmico. O poder de Al-Mansur era o motor que havia empurrado Almarrão I para a Península Ibérica. Quanto ao lado do Império Romano do Oriente, ainda estamos no momento de Constantino V, aquele mesmo que fez aquelas tretas com a questão dos ícones, né? Ele era um líder militar forte e defensor da iconoclastia. Ainda a gente está muito naquela transição entre Froila e Aurélio, então eles estavam passando pelos mesmos problemas, geopoliticamente distantes, concentrado na defesa contra os eslavos e búlgaros nos Balcãs e contra os abastas no Oriente. Agora a gente vai ao tema que impulsionou a gente a fazer esses programas, onde aparece o nome Galécia. Aurelius Galécia monarca. Aurélio, monarca da Galécia. Como sempre, temos que chamar atenção, Galécia não se referia apenas à parte ocidental que conhecemos hoje como Galiza. Por outro lado, essa Galécia de grande extensão territorial em relação à própria Galiza não pode ser comparada como se fosse uma Galiza grande. E, é claro, a palavra mágica, Galécia monarca. Ele não fala em nenhum momento de Astúria monarca. Percebem? O que também comprova a falsificação da historiografia castelhana. Ou seja, os historiadores espanhóis fizeram uma falsificação historiográfica ao trocar o termo Galécia por Asturorum Regnum. Aurélio não era apenas um rei de montanha, ele era um governante de uma região que estava em franca expansão. Também é bom a gente recordar que quando Froila, seu antecessor, assumiu o poder, Aurélio estava já com seus 17 anos. Eles tinham praticamente a mesma idade. E provavelmente serviram na mesma corte, testemunhando inclusive toda aquela violência de Froila I. Assim, Aurélio conhecia intimamente a instabilidade da corte. Quando Froila morre, Aurélio já está com 28 anos. E ele é escolhido pela nobreza para suceder o mesmo trono, garantindo uma suposta continuidade dinástica.
e provavelmente, pela sua maturidade estratégica, 28 anos, justificaria a escolha da nobreza, capaz de evitar mais derramamento de sangue nos conflitos internos. Dito tudo isso, agora vamos fazer as comparações das versões portuguesa, castelhana e galega. Vamos começar hoje pela versão castelhana, que é nessa que começa a principal aberração da falsificação historiográfica espanhola. A versão castelhana da Wikipedia, ela menciona Aurélio como uma espécie de síntese que visa legitimar a continuidade dinástica e a autoridade monárquica, elementos cruciais para a tese da formação do Reino de Castela. Imediatamente, eles já mencionam como rei de Astúrias na introdução dessa página. Esta designação é imposta como um fato inquestionável, reforçando a ideia que todo o reino do Noroeste tinha uma identidade fixa, em detrimento de termos mais amplos como Galécia. E tudo isso tem um grande propósito. Quando você liga Aurélio à Fróila da Cantábria e a Afonso I, a narrativa castelhana garante que Aurélio pertence a uma linhagem funcional, que legitimou a reconquista independentemente da brevidade do seu reino. Assim, o sucesso de Aurélio em subjugar os servos demonstra a força da ordem social e a autoridade inabalável do monarca, pilares necessários para a construção do Estado. Se bem que, nesse momento, falar da palavra Estado é um pouco complicado. E é um ponto positivo porque compensa a ausência de conquistas militares. A principal residência dele seria uma espécie de capital efetiva, que foi São Martinho. A gente hoje conhece como São Martinho do Rei Aurélio, em Langreio, mas provavelmente naquela época ninguém falava São Martinho do Rei. Né? Isso aí é porque depois, como ele fez ali uma espécie de corte, ficou ali como o lugar do rei. Né? Embora Langreio não seja a capital fundacional, como foi Cangas de Onís, a menção a este lugar asturiano mantém o foco no poder dentro da região das Astúrias. Aqui também a gente tem que trazer outro ponto. A versão castelhana omite qualquer menção à tal lenda da troca de noivas ou do tributo pago aos muçulmanos para manter a paz. E é um silêncio, claro, estratégico. Ao não mencionar submissão ou a fraqueza frente ao andaluz, a narrativa preserva a imagem de um reino que estava sempre em resistência e dignidade, o que é vital para a tese da reconquista. Agora a gente passa para a versão portuguesa, porque normalmente é o que, nesses momentos aí anteriores ao Reino de Portugal, a versão portuguesa costuma se espelhar muito na história castelhana. E é claro, quando for possível, claro que eles vão sempre mencionar alguma coisa relacionada à parte do entre o Douro e o Minho, né, para valorizar o passe deles, claro, né? E quando a gente olha na narrativa da versão portuguesa do Wikipedia, ela geralmente é uma síntese que se espelha na estrutura da narrativa castelhana. Mas a gente tem um elemento crucial, que é a tal da paz com os muçulmanos, o que é relevante para o contexto português. O texto português ele estabelece a identidade do monarca e a sua ligação com a nobreza. Eles mencionam, sim, rei das Astúrias, tal como é a castelhana, e impõe a nomenclatura Astúrias, seguindo a estrutura historiográfica dominante, que vê esse reino como antecessor ao Reino de Leão. Também mencionam que ele é filho de Froila, mas eles escrevem também de forma castelhana, Fruela da Cantábria. E ele também o Aurélio é sobrinho de Afonso I. Claro, isso também é para destacar a legitimidade dinástica de Aurélio, assegurando que o seu reinado é um passo legítimo para uma linha de sucessão que culminará nos reis de Portugal. Também eles mencionam a rebelião dos servos que Aurélio se livrou, ou seja, aquele primeiro exemplo registrado de uma revolta antissenhorial na história da Península Ibérica. Mas diferente daquele comentário da versão castelhana, a versão portuguesa mantém o elemento da negociação com o Al-Andalus. Eles afirmam que Aurélio negociou a paz com os muçulmanos que dominavam as terras do sul por uma troca de noivas. Esta inclusão é vital. Ela revela a fraqueza geopolítica do reino. A paz foi comprada ou negociada por submissão, tributo, o que contraria com o mito de uma reconquista ininterrupta. E eu posso até aumentar um pouco mais. Isso também mitiga
àquela versão galega de uma Galécia que já estava grande desde o começo. Tá? Se ele estava tributando, é sinal que as suas fronteiras eram frágeis e eram móveis. E o fato de um reino que precisava comprar uma paz estabelece um contexto de vulnerabilidade que mais tarde, inclusive, vai justificar a autonomia e necessidade de luta nas fronteiras ocidentais, que a gente vai entender depois como Portugal. Inclusive, na região das Astúrias, se eu não me engano, existe um lugar chamado El Entrego, ou seja, o Entrego, que ficou enraizado na toponímia, que pode justificar a lenda da entrega das noivas. O que se sabe é que se ele não deixou herdeiros, ele passa a ser um rei de transição. E agora a gente vai para a mais esperada versão, que é a versão galega, que é a versão mais crítica e explícita na sua agenda de reafirmação da identidade galega no Reino do Noroeste. Entretanto, o texto galego adota o termo Reino de Astúrias na caixa de dados, mas imediatamente o contrapõe com a evidência de fontes externas. A tese da Galiza é o ponto mais crucial da inclusão imediata e explícita da fonte árabe. Eles colocam que as fontes árabes medievais denominavam ele como rei da Galícia. O texto não só afirma, mas como fornece as referências acadêmicas para os cronistas árabes, Ibn al-Athir e Ibn Kandul, que chamavam o monarca como rei de Galícia. Aí eles colocam um termo em árabe que sugere Gilíquia. O que a gente precisa entender é que Gilíquia é um nome árabe adaptado para Galécia. Os árabes não inventaram esse nome, eles apenas adaptaram ao árabe um etnônimo e um topônimo já presentes no latim e nas fontes cristãs. Então, ao fazer isso, a narrativa galega minimiza a validade do termo Astúrias, usado pelas crônicas tardias, e impõe a tese de que, para os contemporâneos externos e neutros, o rei governava sobre a jurisdição da Galécia, como se fosse a Galiza, uma Galiza gigante. A forma como a seção de Aurélio é tratada serve para deslegitimar a continuidade pura da linhagem de Paio, o Pelágio. Eles mencionam que Aurélio foi eleito pela nobreza para suceder a Fróila I, assassinado numa revolta palaciana no ano de 768. O texto também sublinha que o herdeiro legítimo, Afonso, que depois vai ser conhecido como Afonso II, ele foi afastado do trono. Isso coloca Aurélio e os seus sucessores imediatos, que foi Silo, Mauregato e depois Bermudo I, na categoria de reis usurpadores, o que serve para quebrar a narrativa de uma continuidade asturiana ininterrupta. Eles também mencionam a revolta, que falamos anteriormente, mas não colocam a localização. E a falta dessa localização não permite que o centralismo asturiano o localize apenas na sua área nuclear. Eles utilizam uma única fonte externa fiável e imparcial, os cronistas árabes, para provar que a designação correta para o reino era Galiza, validando assim a tese de que o reino do Noroeste era, na sua essência e abrangência territorial, a continuação política da Galécia. Isso aqui a gente não tem dúvida que era Galécia. A gente tem que entender bem claro isso. A gente não está indo contra que a Galécia era a continuação política. Mas dizer, e volto a reafirmar, que toda essa Galécia era a Galiza, ou seja, que a Galiza ficou menorzinha e que os asturianos eram galegos, isso só funciona para os fanáticos. É isso, pessoal. A gente segue em outro momento com mais um pouco dessas tretas nos termos que mencionam Galécia, sem anacronismos, no tempo e no espaço. Valeu?